Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Amo Direito, pelo espaço. Obrigada, Pedro, por mais uma vez a gente estar junto aqui nessa transmissão. Aqui estão os meus contatos, tá? Eu vou virar e vou aparecer aqui. E aí a gente vai começar a trabalhar. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite para vocês. Olá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Opa, minha galera da segunda fase tá aqui. Que honra, que legal. Meus queridos alunos. Tá chegando, né? Bom, a gente anunciou essa live como se fosse, na verdade, já vou falar com o pessoal conhecido que tá aqui, essa live, como se fosse para a primeira fase, mas ela é importante também para a segunda, a prova tá chegando, né? Olá, pessoal do CO. Ih, caramba, eu tô ficando velha, tô ficando cega. Eu vou compartilhar pelo meu... Oi, Patrícia, tudo bem? Professora Patrícia Esteves, minha amiga querida, professora de Direito Civil. Que honra ter você aqui, minha amiga. Saudade de você. Ó, nosso shopping, hein? Nosso shopping tem que sair, né? A gente fica nessa de marcar, vamos marcar, a gente não marca nunca. Pessoal de Teresina, muito obrigada por vocês aí terem me recebido no ano passado. Foi muito legal, eu adorei a terra de vocês, adorei a recepção, muito obrigada. Obrigada, tá? Você tá compartilhando aí aonde a gente tá com os exercícios que nós vamos trabalhar hoje. O que eu vou fazer? Vou aguardar um pouquinho. Opa! Então dia 19 o shopping é garantido, tá certo? Ó, eu entrei ali. Vocês me viram ali entrando? Deixa eu compartilhar. Ó, vou compartilhar a minha transmissão, tá? Então, quem não me segue aí. Ó, o pessoal de Macapá, caramba, que honra, é muito legal. Eu adoro fazer essas lives, porque a gente acaba conhecendo todo mundo, Portal F3 Bahia. Ih, pessoal da Bahia, mas eu vou passear na sua terra. Eu vou estar aí do dia 2 ao dia 10. Então vou dar uma passeada na Bahia, que eu adoro a Bahia, mas dessa vez não vou pelo portal não, vou passear mesmo. João Pessoa, como eu adoro vocês, eu adoro essa orla que tem aí. Uma corrida maravilhosa. Fala, Samir, tudo bem? Samir do Portal F3, Ceará, Goiânia. Pessoal de Goiânia, um abraço forte, estive aí também com vocês. Nossa, que legal, Petrópolis, Palmas, Niterói. Christian, ó, aí o Samir tá botando pra vocês as questões. Vou compartilhar de novo, tá? Pra quem não me segue, eu tenho o meu Instagram. A aula tá travando hoje de novo. O que eu vou fazer? Eu tô dando um tempinho pra vocês entrarem na live, mas, na verdade, eu vou bloquear o bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, lá no iniciozinho da transmissão, eu coloquei pra vocês os meus contatos. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essas questões, eu vou sanando as dúvidas de vocês, tá? Porque quando tem muita... A live é cheia, a gente acaba tendo o pessoal travando mesmo. Já vi que meu amigo Vitor também tá na live. Vitor, boa noite, professor de processo penal, meu amigo que fez Emerge comigo, trabalhou comigo na Estácio, a gente assinou contrato junto, um grande amigo, querido, professor de processo penal, arrebenta em prática. Beijo, obrigada. Vitor, dá um alô pra galera aí, pra galera poder seguir você, quem não te segue. Não, é porque ontem a professora Juliana, ela teve realmente um problema na internet. Aí o Vitor aí, gente, quem não segue o Vitor, pode seguir o Vitor também, professor de prática, manda muito bem. Belém! Sabe o que eu tive pena, Larissa? Eu morri de pena, porque quando o portal esteve, a gente se dividiu. Então foi uma galera para Belém e uma galera para Manaus. Eu queria fazer os dois. Eu fui para Manaus. Mas, Girlene,
vou fazer questão, vou resolver algumas questões com vocês da segunda fase sim, tá? Ainda essa semana e semana que vem, tá? Mas aí eu vou fazer pelo meu Periscope. Galera de segunda fase que estiver aí assistindo, se não estiver, não estiver me seguindo, começa a me seguir. Semana que vem eu anuncio antes no meu Insta que eu vou fazer a live e a gente faz, tá bom? Bom, acho que a galera aí já está ok. No link do bit.ly ficou disponível para vocês. As questões estão disponíveis lá para vocês, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou... Fala da Estácio, Elcio. Que prazer tá aí. Então, eu vou, na verdade, não vou virar a tela. Porque quando a gente vira a tela, a transmissão trava. Eu vou tratar de várias questões objetivas de primeira fase. Mas como eu trabalho questões de primeira fase nas aulas? Eu falo um pouquinho sobre a temática e eu resolvo a questão, tá? No bit.ly, Samir, se você estiver ainda na live, bota aí. Opa, camarão, tá bom o negócio, eu vou sim. Olha que eu vou, hein? Só organizar aí que eu vou aí dar uma aula pra vocês. Macapá é legal, hein? Deixa eu botar de novo os contatos, mas pra gente poder começar a live, porque 11 horas eu tenho que terminar. Ó, não vou virar, tá bom? Vê se vocês conseguem enxergar. Não vai dar pra ver. Deixa eu virar aqui. Pera aí. Vai travar, mas ela vai voltar, tá bom? Aguarda um pouquinho. Ó, os contatos estão aqui. Ó, meu canal do YouTube é a novidade. Estamos em construção com um canal bem bonito. Por enquanto estão os vídeos lá das minhas lives mais cheias. Beleza? Vambora então? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar que eu tenho que liberar. Eu tenho que liberar. Fala, chefe! Quem tá aí? Mestre Pedro Barreto, direto da terra do Mickey. Ô Pedro, dá um abraço no Stitch aí pra mim, porque eu adoro o Stitch. Pode dar um abraço pra ele, dar um beijo na Laís, no Pedrinho, na Lu. Mestre Pedro Barreto prestigiando a live aí. Muito obrigada, que honra. Essa live aí hoje tá boa, tá boa. Pedro, hoje não é segunda fase, mas né? Porque segunda fase a gente acaba... O conteúdo é o mesmo. É bom porque você, como a prova tá chegando, você acaba tendo pertinho já uma revisão. Beijo, Pedro. Obrigada, tá? Vou ler a questão pra vocês, tá bem? Então a gente vai ler a questão. Oh, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada. É tão bom a gente ouvir isso, que a carteira é minha. Muito obrigada. A gente faz tudo para entregar a vermelhinha para vocês. Penal na veia, né? Não, mas não vai aprender não, que você vai roubar meu lugar. Pelo amor de Deus, hein? Bom, as questões estão no bit.ly, tá bem? Então, vocês peguem no bit.ly as questões. Não ri não, que a coisa é séria. Concorrência em penal é alta, deixa eu quieta aqui. Cuiabá. Aí, Pedro, o pessoal de Belém e Macapá tá pedindo aula lá, Pedro. Eu que agradeço demais essa oportunidade que vocês me dão aí no portal, esse carinho todo que eu tenho. Tenho muito carinho por vocês aí no portal. Se eu gosto de correr, eu gosto muito. É minha terapia. Bom, vamos segurar as perguntas. Eu vou segurar o bate-papo agora. No final da live, eu vou abrir o bate-papo. Como nós combinamos, eu não vou virar a tela. Eu vou ler as questões para vocês. Tá legal? Então, eu não vou virar. E tá lá, aí ó, Samir botou de novo. bit.ly/penalvip. Tá bom? Podemos? Vou bloquear o bate-papo. No final da live eu vou abrir para dar um abraço em vocês, para agradecer essa audiência linda aí, que eu tô vendo que a galera tá interessada na aula. E vamos nós, que a gente não pode enrolar muito não.
segurando o bate-papo, tá? Vamos nós. Guilherme, funcionário público de determinada repartição pública do estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua repartição, acabou por desatenção. Presta atenção, galera, porque o examinador de vocês, ele nunca vai usar expressões desnecessárias. Muitas vezes, a resposta das questões, ela vai estar exatamente onde você menos imagina, no próprio título da questão. Então, olha lá. Enquanto organizava os arquivos da sua repartição, acabou por desatenção, jogando o lixo juntamente com materiais inúteis, um importante livro oficial que veio a se perder. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme. Então, presta atenção. O cara, por desatenção, ele jogou um livro importante. Vamos lembrar o que diz o crime de peculato culposo. Bom, no peculato culposo, a gente sabe que o funcionário público, ele vai ser responsabilizado em virtude da sua desídia por um crime que outra pessoa teria cometido. Então, presta atenção. Uma pessoa entrou na repartição por desídia do funcionário e essa pessoa, sem haver concurso de agentes, foi lá e cometeu um crime na repartição. Pegaram isso? O que aconteceu na questão do 20º exame, questão 59? Ele, por desídia, jogou fora um livro oficial. Logo, não houve crime de outrem. Foi uma desídia dele mesmo, foi uma falta de atenção. Nesse caso, a gente não tem como punir Guilherme por prática de crime algum. Então, veja que essa questão, a resposta, ela se encontra no próprio enunciado. Então, na questão, ela está no próprio enunciado. Então, quando ele fala por desatenção, ele já te mostrou que naquela circunstância não existe a prática do crime de outra pessoa. Foi ele mesmo que jogou fora aquele livro oficial. Então, a resposta dessa questão, questão 59, 20º exame, a resposta dessa questão é letra B de bola. Configura uma situação atípica. Tá bom? Vamos para a questão 64 desse mesmo exame. Essa questão 64 é uma questão muito interessante, porque todas as vezes que eu trato do tema do conceito de crime, toda vez que eu trabalho com a galera da minha primeira fase e da própria segunda fase, trabalhando o conceito analítico de crime, fazendo a divisão do fato típico, ilícito e culpável, todas as vezes eu faço menção ao consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, estruturalmente, ele se encontra como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Primeiro, por que ele é uma causa supralegal? A gente usa o nome causa supralegal porque essa causa, ela não está prevista na lei. Por isso, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Tá? Segunda situação que a gente tem que se lembrar é a seguinte. Quando nós falamos de consentimento do ofendido, o consentimento do ofendido, e aí se você tiver com o seu caderno em mãos aí, é importante você anotar, nesse conceito analítico de crime, ele só vai ser uma causa supralegal de exclusão da ilicitude se o não consentimento não for uma elementar do tipo penal. Então, se o não consentimento for uma elementar do tipo penal, ao consentir, não há que se falar em consentimento do ofendido como excludente de ilicitude, mas sim de tipicidade. Por quê? Se o não consentimento integra os elementos do tipo, a partir do momento que o indivíduo vai lá e consente,
significa dizer, então, que eu excluo a tipicidade. Vou pro exemplo para ficar mais fácil para você, tá? Vamos pensar no crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Violação de domicílio diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Repara o que diz o legislador. Contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Contra vontade. Ora, se ele está contra a vontade, na verdade, a partir do momento em que eu vou consentir o indivíduo a ingressar ali, eu tenho uma excludente de tipicidade. Perceberam? No estupro, no fundo, é o que acontece. Porque qual é o tipo penal do estupro no artigo 213? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Ora, conjunção carnal consentida não é crime. Tá bem, né? Mas conjunção carnal consentida, ela não é crime. Se ela não vem a ser caracterizada um crime, significa dizer então que se houver o consentimento do ofendido é uma elementar do tipo penal no crime de estupro. Beleza? Bom, vamos pensar então, vamos olhar a questão, como é que a questão ela apresenta pra gente. Questão 64, 20º exame, questão 64. Durante 2 meses, Mário, 45 anos, e Joana, 14 anos, mantiveram relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai de Joana, revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos de sua filha. Repara, o estupro de vulnerável, ele define que haverá o estupro de vulnerável quando houver a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos. Aqui a menina tem 14. Ela não é menor de 14 anos. Então, se a menina tem 14 anos, nesse caso, a gente viu que nessa circunstância não há crime a partir do momento em que houver o consentimento. Então, resposta da questão 64 do 20º exame, a conduta de Mário é, letra A, conduta atípica em razão do consentimento da ofendida. Show? Compreenderam? Vamos prosseguir? Então, presta atenção sempre nesse detalhe. Porque a regra geral é que o consentimento do ofendido, ele seja uma excludente de ilicitude, uma causa supralegal, desde que o não consentimento não esteja integrando o tipo penal. Bora? Bom, vamos partir agora, então, para a questão 60. Todas as questões que eu peguei aqui, elas são da prova branca, tá? Então, vamos partir para a questão 60 do 21º exame. Então, questão 60, 21º exame. Carlos, 21 anos, foi condenado a cumprir pena de prestação de serviços à comunidade pela prática de lesão corporal culposa no trânsito. Vitor, olha só a questão que a gente estava conversando outro dia, tá? O professor Vitor tá na live, eu estava outro dia trocando uma ideia com ele, exatamente com relação à alteração que houve no Código de Trânsito, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Essa questão caiu e, na verdade, a gente estava falando sobre a possibilidade de substituição da restritiva de direitos no Código de Trânsito atualmente com a alteração. Mas aí isso é outra live, tá? Olha lá, aqui ele diz o seguinte, em 1 de 2014, 6 meses após cumprir a pena restritiva de direitos aplicada, praticou novo crime
de natureza culposa, vindo a ser denunciado. Carlos, após não aceitar qualquer benefício previsto na Lei 9.099 a ser realizada a audiência de instrução e julgamento, é novamente condenado em 17/2/2016. O juiz aplica a pena de 11 meses de detenção, não admitindo a substituição por restritiva de direitos em razão da reincidência. Considerando que os fatos são verdadeiros e que o Ministério Público não apelou, o advogado de Carlos, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer em recurso. Então preste atenção, o crime pelo qual ele foi condenado foi um crime culposo. Essa pegadinha, galera, o examinador adora. Essa questão, ela quando aparece, ela ou aparece, já caiu numa segunda fase, aí a minha galera da segunda fase que está assistindo, quando ela aparece na segunda fase, uma vez caiu uma questão dizendo que o cara tinha sido condenado em concurso formal por homicídio culposo na direção de veículo automotor a uma pena de 4 anos e meio. Ele tinha praticado sei lá quantos homicídios e a pena dele tinha sido de 4 anos e meio. E ele narrava uma situação muito semelhante a essa. Então preste atenção você, porque pode cair pra você, assim. Preste atenção você, porque isso pode cair dessa forma. Então, o que aconteceu? 4 anos e meio, mas o crime é culposo. Vamos pro 44, inciso 1 do Código Penal. O que diz o 44, inciso 1 do Código Penal? 44, inciso 1 diz que, na verdade, você vai poder ter a substituição. Primeira parte do 44.1. Primeira parte diz: crimes com pena igual ou inferior a 4 anos, se não forem cometidos mediante violência ou ameaça. Os crimes do 44.1, primeira parte, são crimes na modalidade dolosa. E o 44.1, segunda parte, crimes da modalidade culposa. E o que diz o legislador? Qualquer que seja a pena se o crime for culposo. Então, vamos para a cola lícita, né? Eu gosto de fazer essas colas lícitas. Vai lá no seu artigo 44, inciso 1 do Código Penal e dá uma barra. Faz uma barra, tá? Entre, quando ele fala, ou qualquer que seja a pena se o crime for culposo, que é para te chamar a atenção que nesse caso, sendo crime culposo, não importa a quantidade de pena, vai ser cabível a substituição. Então, nessa questão, qual é a resposta? Letra A. Repara, o segundo crime por ele cometido também foi culposo. Segunda observação interessante que a gente tem que fazer aqui, qual é? Reincidência obsta necessariamente a substituição? Não, cuidado, porque isso é uma pegadinha. O que você tem que fazer? No inciso 2, quando ele fala que ele não vem a ser reincidente em crime doloso, você vai fazer uma remissão ao parágrafo 3º. Por quê? Porque no 44, parágrafo 3º, o que o legislador diz? Ele diz que se a substituição for recomendável, ela vai acontecer. Ela só não pode acontecer se ele for reincidente específico. Então, nesse caso, nessa questão aqui, eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque o crime cometido por ele foi o crime culposo. Tá legal? Então, nesse caso, 21º exame, questão 60, a gente vai ter, nessa situação, uma hipótese da letra A. Tá legal? Então, letra A, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Beleza? Bom, vamos nós. E aí a gente vai trabalhar... Peraí que eu vou ter que abrir esse bate-papo aqui, porque tem pessoas aqui que estão sendo bastante inconvenientes. Então, pois é, eu vou ter que abrir, porque o bate-papo, Rafaela, ela não aparece pra mim. Eu abri, como vocês estão quietinhos, acontece. Essa gente sem noção acontece em todas as lives, eu já tô acostumada com isso. Como vocês estão quietinhos, tô denunciando o comentário, tá? E, na verdade, isso acontece. Beleza? Vamos nós. Próxima questão que a gente vai ter aqui. Ih, tem gente que pede cada coisa que vocês nem imaginam. Bom, vamos parar de novo o bate-papo. Eu não vou bloquear, porque esse povo inconveniente aí, eu vou bloqueando. Tá bom?
Questão 64. Questão 64, cara. Questão do 21º exame. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube. Não sendo... gente, essa questão de penal 1, eu mato com requinte de crueldade aquele que erra uma questão de penal 1. Galera da segunda fase, os meus queridos coaches de segunda fase, vocês estão ouvindo, né? O recado tá dado, hein? Carlos presta... Da questão anterior, a letra... Você quer a letra? A letra é A, da questão anterior, tá bom? Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube da piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Carlos, nesse caso, ele é agente garantidor. Aí você fala assim, Cláudia, mas por que ele é garantidor? Ele não está contratado formalmente? Precisa? O que a gente vai ter? O artigo 13, parágrafo 2º, traz os garantidores. Então, o artigo 13, parágrafo 2º, ele traz os agentes garantidores. Quem são? A linha A, aqueles que, por lei, têm obrigação de proteção, cuidado e vigilância. A linha B, aquele que, de outra forma, olha lá, aquela pessoa não era garantidora, mas através de um contrato, que é o caso desse salva-vidas, ele foi lá e assumiu a posição de garantidor. Veja, ele não precisa ter carteira assinada, não tem nada disso, ele se coloca como garantidor. Então, um exemplo nas minhas aulas que eu adoro dar é aquele exemplo em que você pega a filha de uma amiga para sair. Vamos levar para patinar, eu com os meus programas malucos. Vou levar para patinar a filha de uma amiga. E aí, eu me coloquei numa posição de garantidora daquela criança. Repara, ela não é minha filha. Se eu estou num local, vejo alguém caindo numa pista de patinação, eu não tenho dever porque eu não sou garantidora. Agora, a partir do momento em que, naquela circunstância, eu me coloquei como garantidora, eu podia e devia agir para evitar a ocorrência do resultado, eu respondo pelo quê? E aí eu gosto de falar do nome do crime. Crime comissivo por omissão. Por que ele tem esse nome? Ou omissivo impróprio? Mas vamos lá. Comissivo por omissão. Porque a minha capitulação para esse crime pega o crime comissivo. Então eu vou pegar o resultado produzido. Nesse caso, a criança morreu. Então, o resultado produzido, homicídio. Ele queria matar aquela criança? Não, foi um homicídio culposo. Mostra claramente aqui a negligência do salva-vidas. Então, homicídio culposo, nesse caso, por quê? Porque ele é garantidor. Ele está no artigo 13, parágrafo 2º, a linha B. Alguém aí já deu até o artigo certinho, tá de parabéns. A linha C fala que é aquela pessoa que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, vamos que eu tenho uma faxineira na minha casa, a faxineira esquece um vidro de água sanitária num local de alcance da minha filha. Minha filha pequena vai lá, bebe e tem uma lesão. Nesse caso, repara, quando ela é uma faxineira, então ela não é garantidora, mas ela teve um comportamento anterior que a colocou na posição de garantidora. Então, nessa circunstância, ela está na linha C. Vamos? Prosseguindo, então, nesse caso, dessa questão, a resposta vai ser letra B. Para a galera que está perguntando, eu estou na questão 4, tá? Questão 4 da que foi disponibilizada lá. Questão 5. Essa questão 5, essa história tem gravada, tá? Essa história tá gravada. O que aconteceu?
O portal faz a aula de revisão de véspera, todo mundo sabe. E a bruxa, né, a bruxa Cláudia aqui, costuma ter umas visões, né? Bom, tava acabando essa aula, foi no Clube de Engenharia, na revisão. Quem não conhece da fama, vamos torcer para continuar acontecendo, porque a coisa é boa. O que aconteceu? No Clube de Engenharia, a gente estava dando a aula, eu tinha voltado de Salvador. Eu tava cansada pra caramba. No final eu vou repetir todas. Vou fazer letra tá, vou botar bonitinho pra você, tá? Eu tava voltando de Salvador. Você viu? Você deve ter visto isso. Eu tinha voltado de Salvador, meu voo atrasou, eu tava com a Ju Monteiro, né? O nosso voo atrasou, um estresse, a gente chegou no Galeão, não tinha voo de Santos Dumont, chegou no Galeão, foi uma correria. A gente não tinha dormido aquela noite, porque meu voo pra ir também atrasou. Vocês não têm ideia. Quando a gente entrou na aula, quando eu entrei na minha revisão, eu virei, tava dando as questões, e aí entrou a Valéria mostrando pra mim quanto tempo faltava. Aí eu peguei e falei, não, vai embora, não vou falar não. E aí eu falei assim, olha só, Valéria, não espera porque eu preciso falar disso. Professora, acabou o tempo. Eu falei, não acabou não. Acabou não, porque eu preciso falar. Erro de tipo, erro de proibição. Gente, eu dei o exemplo. E eu ainda falei assim, vai cair amanhã. E foi exatamente como eu coloquei aí. A questão diz assim, Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que essas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática de tráfico de entorpecentes, que é igualzinho. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de... Caiu igual. Aí, só para complementar, os exames de ordem, antes de eu responder e explicar direitinho isso para vocês, eles acontecem em março, abril, né? E julho. Esse ano tá atípico. Normalmente acontecem na véspera do aniversário da minha filha mais velha ou na véspera do meu aniversário. Esse foi na véspera do aniversário da minha filha. E aí, eu tava no aniversário da minha filha, no domingo, vocês fazendo prova, e eu na festa da minha filha. Aí eu falei assim, bom, quando for umas 6 horas, eu vou pegar e vou olhar a prova vai chegar pra mim, e aí eu falo da prova com a galera. Gente, quando eu peguei meu Instagram, eram mais de 80 mensagens diretas. Aí você pensa assim, deu ruim. Ou a prova foi o cão. Você nunca vai imaginar. E aí eu tinha acertado das questões de penal, acho que 5 questões de penal, foi muito engraçado. E essa daí foi um exemplo idêntico. Eu me lembro, porque esse exemplo eu dou nas minhas aulas há muito tempo. Bom, no meu Instagram, vocês têm uma resposta que são as minhas filhas fazendo a distinção entre erro de tipo. Eu também acerto, viu? A segunda fase a gente também tem acertado. Na última eu falei no apagar das luzes, uma revisão de livramento condicional e caiu. Vamos ver, né? O que acontece? As minhas filhas, elas pegaram meu celular e quiseram dar uma resposta a uma enquete. Então no meu Instagram tem uma explicação das meninas sobre erro de tipo e erro de proibição. Mas vou explicar a vocês o seguinte. Olha o nome. Erro de tipo. Quando você tem o erro de tipo, o erro de tipo vai recair sobre as elementares do tipo penal. A gente já falou o que é uma elementar. Então, o erro de tipo, ele recai sobre as elementares do tipo penal. É aquilo que, se eu tirar do tipo penal, ou a conduta deixa de existir como criminosa, ou ela vai virar um crime diferente. Tá? Então, isso é o chamado erro de tipo. Quando você erra sobre essa elementar. Então, aqui, na primeira situação, ele fala assim, está transportando uma caixa de cápsulas que acredita ser de remédios. Veja, ele sabe que portar droga é crime.
O que ele desconhece? Que ele tem a droga em mãos. Então ele está em erro de tipo. Quem é o erro de proibição? A gente vai ter o erro de proibição quando o erro do agente recair sobre exatamente a existência de uma norma que vai proibir aquela situação. Então, na circunstância, ele desconhece que o que ele está fazendo é crime. Então, presta atenção. No segundo ponto, ele fala assim: José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Então, nesse caso, veja, você não tem que discutir com a questão, tá? O que ele fala? Quando ele diz que ele acreditava que poderia ter na sua posse pequena quantidade para fins medicinais, nessa situação a gente passa a ter um desconhecimento de que aquilo ali é crime. Ele sabe o que ele tem. O que ele não sabe é que aquilo é crime. O meu exemplo naquela revisão foi com relação à folha de coca, que as pessoas vão à Bolívia e mascam a folha de coca para aliviar os efeitos da altitude. E a pessoa achou o máximo aquilo e resolveu chegar no Brasil trazendo folha de coca. Repara, ele sabe que aquilo é folha de coca. O que ele desconhece é que ele não pode ter aquilo nas mãos. Essa é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Tá? Bom, nesse caso, então, a resposta dessa questão é a letra C. Tá? No primeiro caso, quando ele desconhece que com ele tem exatamente a droga, erro de tipo. Quando ele desconhece que aquilo dali é proibido, erro de proibição. Beleza? Vamos pro próximo. Questão seguinte, nesse caso, 22º exame, fala assim: Gilson, 35 anos, juntamente com seu filho Rafael, de 15, com dificuldades financeiras, iniciaram atos para a subtração de um veículo automotor. Gilson portava arma de fogo e, quando a vítima tentou empreender fuga, efetua disparos contra ela, a fim de conseguir subtrair o carro. O episódio levou o proprietário do automóvel a falecer. Apesar disso, os agentes não levavam o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Descobertos os fatos, Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio consumado e corrupção de menores em concurso formal. Pensa o seguinte: concurso formal, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, uma única ação ou omissão, ele vai cometer 2 ou mais crimes. Então, matar 2 coelhos com uma cajadada só, uma só ação ou omissão, 2 ou mais crimes, artigo 70 do Código Penal. O artigo 70 do Código Penal, ele tem uma subdivisão. A primeira parte traz o concurso formal próprio. A segunda parte traz o concurso formal impróprio. Quem é o concurso formal próprio ou perfeito? No concurso formal próprio ou perfeito, a gente vai ter, nesse caso, uma conduta do agente dolosa e as demais a título de culpa ou todas elas culposas. Cuidado, porque o concurso formal, quando ele surgiu para ser um benefício. E o benefício ele não pode prejudicar. Então, quando você aplica a regra da exasperação, que é aquela regra no qual o juiz, após aplicar a pena, vai pegar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, a pena aplicada, se diversas, e vai fazer a exasperação. Nesse caso, quando você faz isso, essa pena não pode ficar mais grave do que se você somasse, porque senão isso daí é presente grego do legislador, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no artigo 70, no parágrafo único, e você vai olhar o seguinte: se com a exasperação aquela pena ficar mais grave, nesse caso você vai proceder à soma das penas, mesmo sendo um concurso formal. A
segunda parte do artigo 70, ela diz o quê? Que se eu tenho desígnios autônomos, ou seja, se aquelas condutas forem produzidas a título de dolo, o que vai acontecer? Havendo desígnios autônomos, nesse caso, eu tenho que fazer a soma das penas. Então, artigo 70, segunda parte. Veja, olha o que a questão diz. Gilson é denunciado por latrocínio e corrupção de menores, sendo ao final da instrução, após confessar, condenado a pena mínima de 20 anos pelo crime de 157, parágrafo 3º do Código Penal, e a pena mínima de 1 ano por corrupção de menores, não havendo reconhecimento de quaisquer agravantes ou atenuantes. Reconhecido, porém, o concurso formal de crimes, ao invés das penas somarem, a mais grave foi aumentada de 1/6, resultando um total de 23 anos e 4 meses. Repare, em primeiro lugar, eu tenho desígnios autônomos aqui. Eu tinha que ter a soma das penas. Segundo lugar, ainda que eu fosse fazer a regra da exasperação, ela ia ficar mais grave. Porque, olha, pena aplicada pelo latrocínio, 20 anos. Pena aplicada pela corrupção de menores, 1 ano. Se eu somo, eu chego a 21. E aplicando a exasperação, eu estou em 23 anos e 4 meses. Então, o que eu tenho que fazer? Somar as penas. Lembra sempre do parágrafo único do artigo 70. Então, nesse caso, vamos continuar para a gente chegar lá. Considerando a situação narrada, o advogado de Gilson poderia pleitear, observando a jurisprudência dos tribunais superiores em sede de apelação, letra A regra do cúmulo material, em detrimento da exasperação, pelo concurso formal de crimes. Galera da segunda fase que tá aí, olha lá, pode cair o juiz tendo feito uma sentença e exatamente uma circunstância parecida com ela, fica de olho, porque se for concurso formal, lembra da regra do 70, parágrafo único. Ou seja, se ao aplicar a exasperação, aquilo dali for mais grave para o indivíduo, nessa circunstância você vai ter que somar as penas. Show? Vamos para a seguinte. Então aqui a resposta, letra A. Questão 6, letra A. Questão 7. Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava o jogo do bicho no dia 3 de março de 2017. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega tudo o que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só queria atingir sua honra. Nesse caso, deve ser proposta queixa-crime, imputando a Roberta a prática dele. Galera, também, esse exame foi de julho e eu lembro que nesse exame eu dei essa questão na revisão. Então, 2 dias antes da prova, eu não pude ir na revisão final, eu invadi a revisão do Pedro. Quem estava lá lembra disso também. E eu falei assim, vamos fazer... Também dessa, exatamente. Aí eu falei assim, galera, vamos fazer uma diferença aqui nos crimes contra a honra. Primeiro lugar, calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria. Então vamos nós. O que é a calúnia? Calúnia é imputar a alguém um fato. Então, não é você falar que alguém é ladrão. Você não está imputando um fato. É você falar assim, você não sabe. O síndico do prédio está se apropriando do dinheiro destinado ao fundo de reserva. Isso é calúnia. Então, o 138, você vai imputar um fato. Você tem que contar o que aconteceu. Um fato ofensivo à reputação, desde que constitua um crime. Então, 138, a calúnia é imputar a alguém a prática de um fato definido como crime falso. Nessa narrativa tem calúnia? Não. Eu tenho a imputação de um fato definido como contravenção. Isso não está no artigo 138. Tá? 138 fala apenas imputar a alguém falsamente um fato definido como crime. Ó, falsamente um fato definido como crime. O fato
o indivíduo que faz a imputação sabe que aquilo é falso. O que é a difamação? Difamação, galera. A difamação, boa noite, Nilza. A difamação, galera. Difamação é complicado o negócio. Porque difamação, aqui acho que todo mundo já cometeu um dia, é a fofoca. A difamação é você imputar a alguém um fato ofensivo à reputação. É falso? Interessa. Você não tem que saber e fazer notícia da vida alheia. Então é aquela velha história. Menina, você não sabe quem eu vi saindo do motel com a fulana. Olha a difamação, olha. Isso não é problema teu. Tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Isso é a difamação. Você faz uma ofensa à reputação. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque ainda tem uma causa de aumento se você tem na presença de mais de 3 pessoas. Então, cuidado. Terceiro, injúria. A injúria, ela vai trazer uma ofensa à honra subjetiva. É a sua autoestima. Então, é você xingar aquela pessoa. Ah, obrigada. Vamos nós, que o meu tempo tá acabando. Se não der tempo, eu amanhã abro a live do meu. E aí a gente termina as questões que vão faltar, que acho que vai ser uma de reincidência e uma de prescrição. Tá? Vamos lá. O que acontece? Nesse caso, a pessoa vai lá e imputa um fato, uma situação que vai ofender a autoestima. Eu brinco que é a qualidade negativa. É o defeito. É você xingar alguém. Sua vagabunda, cachorra, piranha. É isso. Briga de mulher tem aberto. Ó, advogado, recém-formado. Você tá babando pra pegar um processo. O que você vai fazer? Vai pra reunião de condomínio. É certo, daqueles bem grandões, assim, você chega cheio de cartãozinho, que a gente quando pega a vermelhinha, vocês vão ver, vocês vão sentir isso. A gente fica com sede de processar todo mundo, a gente fica doido pra fazer alguma coisa, né? Bom, e aí, o que acontece? Nesse caso, na questão, primeira situação, imputou-se um fato definido como contravenção. Isso é um fato ofensivo à reputação. Não interessa se é verdadeiro ou falso. Qual crime a gente tem? Difamação. E na segunda situação, em que ele diz que ele chamou o outro de furtador, é o quê? Injúria. Você imputou a alguém uma qualidade negativa. Então você chamou aquele indivíduo de furtador, você imputou a alguém uma qualidade negativa. Ah, você já tá gostando? Que bom, obrigada. Divulga aí, porque eu dou aula na EMERGE, na Escola da Magistratura aqui do Rio, eu trabalho com concursos, então eu também tenho, o meu trabalho não se restringe ao OAB. O meu xodózinho é a OAB, porque eu fui inclusive examinadora da ordem, mas eu sou professora da Escola da Magistratura aqui do Rio, e eu também dou aula com relação a outros tipos de concursos. Tá? Aí eu só peço o seguinte, pra gente poder prosseguir, porque eu tô com um pouquinho tempo, qualquer dúvida, a gente manda lá no direct do meu Instagram, tá bom? Então, sétima questão, a gente vai estar aqui na questão 59 do 23º exame que aconteceu em julho. Nesse caso, a resposta dessa questão é um crime de difamação e um crime de injúria. Legal? Vamos nós. Caio, Mário e João. Ah, não, mas da reincidência vai dar tempo. São denunciados pela prática de um crime de estupro. Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática de deserção, delito militar próprio. Repara, o que diz o artigo 64 do Código Penal? Não se leva em consideração, para efeitos de reincidência, crimes militares próprios e crimes políticos. Então, aqui de cara, a gente já vai tirar, em virtude da redação expressa do 64.2, a gente já de cara vai tirar aqui o Caio. Então, Caio é reincidente? Não. Caio não é reincidente. Segundo, ele fala assim: Mário possuía uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de crime comum com aplicação exclusiva de pena de multa. Repara, o que é a reincidência? Diz o artigo 63,
O indivíduo comete um crime, ele é processado, julgado, condenado. Sentença condenatória transitada em julgado. E após o trânsito em julgado dessa sentença condenatória, ele vai lá e comete um novo crime. Então, nesse caso, ao ser julgado pelo segundo crime, ele é reincidente. Nessa circunstância, esse indivíduo é reincidente? O legislador não faz distinção na espécie de pena. Se ela é de multa, se ela é privativa de liberdade, se ela é restritiva de pena. Então, se ele tem a prática de um crime e ele tem uma sentença condenatória pela prática de um crime, comete novo crime, é reincidente. Sentença condenatória transitada em julgado. Atenção ao 63. Lá no canal, vai subir, no meu canal do YouTube, vai subir uma explicação bem legal sobre reincidência, tá? Quem não assinou, fica de olho lá, corre lá. Professora Cláudia Serpa. Os vídeos não são lindos, nem uma super produção, mas assim, eu tenho feito as aulas que eu dei no Periscope com a maior audiência que a gente já bateu aqui, tá? Então vamos nós. E o terceiro cara? O terceiro cara, ele tem uma condenação definitiva por uma contravenção e depois ele comete um crime. Repara, se ele tem uma contravenção, processado, julgado, condenado, com a sentença condenatória transitada em julgado, e comete um crime, ele é reincidente? Não é. Por quê? Porque a lei não contempla essa situação. Anotem os artigos, por favor, que tratam da questão do reincidente. É o 63 do Código Penal e é o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, tá? 63 e artigo 7º. Vamos passar mais uma, que eu só deixo de prescrição pra gente resolver amanhã. Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo e informa do seu desejo. Esse foi do último exame, galera que tá fazendo segunda fase agora pela primeira vez, fez essa questão. Informa do seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe for entregue por Pablo e subtrai uma TV. Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte, João atende a sugestão da esposa e devolve o bem à vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, comparece à delegacia e promove o registro próprio. Considerando o fato narrado na condição de advogado, sob o ponto de vista técnico, deverá ser esclarecido aos familiares de Pablo e João que, como nós, concurso de agentes, requisitos, adesão de vontades, divisão de tarefas. Então, os requisitos do concurso de agentes, adesão de vontades, divisão de tarefas. Quando você tem o concurso de agentes, a figura do partícipe deve ter, e no âmbito do concurso de agentes, tem que ter uma relevância da conduta. Então, olha lá. O que é uma relevância causal da conduta quando a gente fala isso no concurso de agentes? A relevância causal da conduta significa dizer que aquela conduta do partícipe, ela tem que influir logicamente na conduta do autor. Então, se você pega e me pede uma chave para ingressar numa residência, eu te empresto a chave, mas na hora você resolve não usar, qual a relevância que a minha participação teve na conduta do autor? Não teve. Então, nessa situação, a pessoa pode ser punida, o Pablo pode ser punido pelo crime contra o patrimônio? Não pode, por ausência de relevância causal da conduta. Galera minha da segunda fase que assistiu a minha aula de concurso de agente, a gente faz os requisitos e eu explico exatamente com esse exemplo, que o cara vai lá e na hora ele vai lá e arrebenta uma janela. Nesse caso, eu não posso trabalhar em hipótese alguma com a participação para o indivíduo. Por quê? Porque não teve relevância. Beleza?
Então, quero matar minha sogra. Você pega, tá querendo me ajudar, porque é aquilo, né? Uma vez sogra, pra sempre sogra. Hoje em dia é a coisa mais fácil de se livrar de marido, mas de sogra a coisa não é bem assim, né? Nesse caso, a sogra é pra sempre. Então eu brinco com todo mundo. Quando vai casar, escolhe bem a sogra. Porque da sogra é um vínculo que é pra sempre. Uma vez sogra, pra sempre sogra. Tá? Mas isso não é problema meu não. Isso é lá da galera do direito civil. Quero matar minha sogra. Quero matar minha sogra. Vou lá, peço uma arma emprestada. Minha melhor amiga, Juliana, vai lá e me dá uma arma pra eu matar minha sogra. Só que quando eu saio pra matar minha sogra, eu vejo que eu esqueci a arma. E não ia mais dar tempo de eu voltar pra buscar a arma que ela me emprestou. Eu pego e mato com um cabo de vassoura. Nesse caso, nessa situação, ela pode ser partícipe do meu homicídio? De jeito algum. Por quê? Porque não houve relevância causal na minha conduta. Tá? Pois é, isso pode acontecer, né? Mas foi o que eu falei, marido você se livra. Isso aí hoje em dia é a coisa mais fácil que tem, separar. Hoje é a coisa mais fácil que existe, tá? Questão 8 é letra D de dado. Eu vou passar depois o gabarito de todas, tá bom? Já na situação, segunda circunstância que a gente teve aqui, o que aconteceu? Veja, o cara vai lá, entrou na residência, subtraiu o bem e depois da subtração se arrependeu e devolveu. Qual espécie de arrependimento que a gente tem aqui? Arrependimento posterior. Posterior não tem um nome desse à toa, né, gente? É posterior a alguma coisa. Posterior a quê? Posterior à consumação. Então, é posterior à consumação do delito. Então, aqui, letra D de dado. João deverá responder por furto simples, com causa de diminuição do arrependimento posterior, enquanto Pablo não responderá pelo crime contra o patrimônio, tá? Então, como eu vou ter que entregar já a live, já tô atrasadinha, vamos lá, que eu vou passar o gabarito de todas, tá bom? Inclusive da 10, que eu vou responder amanhã. Vai ser à noite a live que eu vou abrir no meu Periscope, tá? Então eu vou abrir à noite, ainda não defino a hora, porque eu tenho uma audiência no final do dia. Então, eu não sei se vai atrasar, se não vai, eu não quero definir. Eu jogo no Instagram quando eu estiver saindo do fórum, que aí eu já vou ter uma noção, tá? Mas vai ser à noite e também não vai ser esse horário, porque esse horário amanhã tem outra live de ética pra vocês, tá? Acho que amanhã é ética com o Rafa. Então, presta atenção, porque eu vou jogar e vai ser antes das 10 horas, pra não conflitar com a live do Rafa, tá? Então, vamos anotar as respostas aí. 1, B de bola, 2, A, 3, A, 4, B de bola, 5, C, 6, A, 7, B de bola, 8, dado, 9, dado e a 10. A 10 eu vou deixar em aberto. A 10 a gente vai responder amanhã, tá? Bom, galera aí que tá pedindo meu Instagram, @professora Cláudia Serpa. Canal do YouTube, Professora Cláudia Serpa. Tem uma aula de intercrimes que particularmente eu amo dar essa aula. Tá lá pra vocês. É uma aula enorme. Tá lá bonito. Levei, gente, o domingo inteiro carregando essa aula no canal. Mas tá lá pra vocês, tá? A última, 10B de bola, mas amanhã aparece na live para assistir a explicação, porque teve uma maior polêmica nessa questão 10 no último exame aí, que a galera tava dizendo que a questão tinha que ser anulada e a questão tá certa desde sempre, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela paciência. Se vocês gostaram, chamem os amigos, compartilhem, vai lá no canal, inscreva-se no canal. Vitor, obrigada por você estar aqui. Professor Vitor tá aí na área. Sigam o professor Vitor também, que é um grande professor de processo penal, um grande amigo, pessoa muito querida, tá? Marquem, muito obrigada pelo espaço. Desculpa ter invadido aí a audiência. PB, obrigada mais uma vez pela confiança, pelo seu carinho sempre. Beijo grande pra vocês, galera.